Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E talvez eu venha fazendo já alguns vídeos, sobre o mormonismo, ou os mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, alguns membros eles usam no seu nome no finalzinho Sud, que faz referência diretamente à própria igreja, Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem da poligamia dentro do mormonismo, Como vocês sabem, ou se você não sabia, agora você sabe que o mormonismo, como outras, ou classificando como seitas ou vertentes do cristianismo, como vocês queiram, sempre tem uma conexão com a Bíblia. Vai ter uma conexão com a Bíblia e depois vai ter os seus caminhos diferentes da Bíblia, Poderíamos dizer até muitas vezes que são controvertidos, não são caminhos que têm essa relação direta com que os cristãos, de forma geral, acreditaram durante toda a história, durante muito tempo, durante esses 2000 anos de história do cristianismo, mas traz uma inovação e isso acaba sendo atrativo para algumas pessoas, que é diferente dos outros tipos de cristianismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, como você viu aí o tema, a questão da poligamia, que é se casar com mais de uma mulher ou ter mais de uma mulher, apesar de hoje estar bem comum, trisal, um bocado de coisa aí, O mundo hoje ele está um pouco mais claro, digamos que isso sempre existiu, mas hoje está mais claro, Está mais explícito, as pessoas fazem com mais, sem tanto receio como talvez antigamente. E a poligamia, se a gente for para a Bíblia, nós temos alguns casos, Abraão, por mais que tenha sido por um certo período, mas vivenciou a poligamia, quando pegou a concubina da sua esposa, por mais que tenha um propósito ali, um objetivo, que era ter um filho, mas vivenciou, Isaac não, mas Jacó já vivenciou também a poligamia, e assim nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que vivenciaram a poligamia, Dentre o maior de todos, vai ser Salomão, Salomão foi o que mais teve esposas, e concubinas. Então, nós vemos que isso, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter uma ênfase num casamento monogâmico, ou um casamento somente com uma pessoa, não mais um casamento onde você pode ter mais de uma esposa, ou a mulher pode ter mais de um marido. Só que agora nós vamos para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou o mormonismo, ou os mormons, assim como queira. Também vai ter esse momento que, inclusive, algumas vertentes nos Estados Unidos, querem restaurar isso, porque diz que a igreja se perdeu do que o seu líder, e fundador, dos primórdios da religião, seria uma volta à religião verdadeira, já que dentro da concepção, da ideia do mormonismo, a única religião verdadeira é a restauração do cristianismo verdadeiro, do verdadeiro evangelho, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todas as outras não são verdadeiras. Então, quando então começou a poligamia, a poligamia dentro da Igreja dos Mormons, ela vai remontar logo ao início da Igreja, Igreja Sud, que é assim que eles são conhecidos. Normalmente os adeptos usam esse SUD no final dos seus nomes nas redes sociais para fazer referência, que aí é Santos dos Últimos Dias, Então seria o Sud, eu sou um Santos dos Últimos Dias, O fundador da igreja dos Mormons, nós sabemos que foi Joseph Smith, Ele fundou a igreja, e aí
para introduzir essa prática, né, depois você dá uma pesquisada aí, eu vou trazer de forma aqui bem sintética, somente apresentando para vocês o início e o fim, né, mas não vou explorar muito, mas não vou aprofundar tanto, mas eu gostaria que vocês pesquisassem, né, o que foi que a esposa dele viu no celeiro. Pesquise isso que vocês vão entender. Mas trazendo aqui para uma concepção, uma ideia fenomenológica de como surgiu, o Joseph Smith, né? Eu até estou preparando um vídeo sobre a Pedra do Vidente, depois vocês vão ver, né? Que era uma forma dele, que usou inclusive para traduzir o livro de Mórmon. Depois eu vou trazer esse vídeo também. Mas o Joseph Smith, ele afirma que ele recebeu uma revelação, né? Outra coisa, a igreja dos mormons, né, o mormonismo, eles acreditam na continuidade revelacional. Então, se você for estudar, não estranhe se numa hora uma coisa é permitida, na outra hora já não é mais permitido. Numa hora eles trazem uma ideia, depois eles já mudam essa ideia porque recebeu uma nova revelação. E aí, se você questionar, mas aí então quer dizer que Deus mudou? Não, para aquele momento aquilo era necessário, agora já não é mais, esse tipo de coisa. Mais ou menos uma tentativa também de explicar o porquê da poligamia também no Antigo Testamento. Por que aquilo ali? Não, porque não tinha filhos na época, né? E aí precisava de filhos para guerra, filhos para ajudar na sobrevivência da família e tal. Mesma coisa. Segue mais ou menos o mesmo padrão. Ele vai seguir, a igreja dos mormons segue mais ou menos esse padrão, né? Sempre uma justificativa e sempre uma revelação nova. Então, ele afirma, né, mais precisamente em 1831, ter recebido uma revelação divina, né? E aí o que dizia essa revelação? Essa revelação, ela permitia em alguns casos, você vai entender por que já, a prática de um casamento plural, né? Então, Joseph Smith teve outras esposas, né? Ele praticou a poligamia, né? E aí ele vai começar a praticar a poligamia, né? Primeiramente em segredo, porque, lembrando, os Estados Unidos foi fundado com um conceito protestante, reformado, né? Cristão, né? Então a prática da poligamia ia contra o que a população, de certa forma, defendia. Então a prática passou a ser praticada de forma secreta, em segredo, né? Isso já na década de 1830, né? E aí, o que acontece? Mas aí, a questão né? As pessoas não há como ficar escondido certas situações por muito tempo, porque alguém fala. E aí, quando se fala, né? Outros adeptos também da igreja ouve e faz esse questionamento. E como é que você, de certa forma, reduz a crítica dentro da própria igreja, ou mesmo reduz ali, silencia, permitindo. E convenhamos, quem é que não gostaria, né? Quem é que não gostaria? Um homem eu tô falando, mulher também, mas quem que não gostaria de ter mais de uma parceira? Quem não gostaria? Quem não gostaria de ter mais de uma esposa, entendeu? E eu tô falando aqui de uma forma mais consensual, não, porque senão você pode vir a Bíblia do seu, não, calma. Tô falando que você, que é cristão, né? Você gostaria de ter mais de uma esposa. E se disser que não, você está sendo hipócrita, né? Tá dizendo que não olha, não observa outras mulheres e é claro que sim. Mas, claro, não é o padrão bíblico. O padrão bíblico do Novo Testamento é que se tenha uma única esposa, né? Cada um tem a sua própria esposa. E não várias esposas ou vários maridos. É o padrão bíblico do Novo Testamento. Mas todo mundo gostaria de ter. Então, ele abre isso, né, para outro círculo restrito dentro da igreja. E aí, essa prática tem continuidade. A prática em si, ela foi mantida em segredo, de certa forma, né, por muitos anos, né, e por quê? Por causa da controvérsia que, como eu falei,
de lá as pessoas têm um conceito cristão mais reformado, mas um conceito protestante, que é monogâmico, né? E isso trouxe também, né, para a igreja perseguição, exatamente porque eles se dizem cristão, né? Tá aí o próprio nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí quando nós chegamos, né, em 1852, né, isso já não mais sobre a liderança de Joseph Smith, né, agora sobre a liderança de Brigham Young, né, ele anuncia de forma pública, né, a prática da poligamia. Só que, né, não vai ser somente ele, como eu falei, como eu disse, né, todo homem gostaria de ter mais de uma mulher, né, então se vai favorecer o homem. Nessa época também as mulheres tinham menos poder de fala do que tem hoje, né? Hoje tem até demais, digamos assim, né? Tem até demais mesmo, assim. Até mais que os homens, digamos assim, hoje, né? Então, como na época eles as mulheres não tinham tanto esse poder de fala, né? Tanto Jung quanto outros líderes, né, defendem que a poligamia seria uma parte essencial da restauração do evangelho. Lembrando que a igreja dos Mormons, ele vai dizer que eles são a igreja verdadeira e que eles não tem, o evangelho que eles têm não é um evangelho adulterado, é o evangelho verdadeiro, né? Então, para restaurar esse evangelho verdadeiro, teria que ser praticado a poligamia. Dessa vez agora eles vão defender, vai fazer essa defesa, né? E a prática seria uma forma de cumprir os mandamentos de Deus, né? A prática da poligamia. Então veja, né, que a igreja, daí alguns grupos americanos, né, vertentes da igreja, ao querer restaurar isso aí, porque foi dos primórdios da igreja, né. E aí vem a questão, quanto tempo então vai durar a poligamia dentro da igreja, né? Ela vai ser praticada, veja que ela vai ser validada, vai ser anunciada de forma pública, começa antes, mas vai ser anunciada em 1852 e em 1890, né? Vai durar até 1890 de forma oficial, né? E aí vai continuar sendo praticada até 1890, quando Wilford Woodruff, né, que passou a ser o presidente da igreja, né, ele vai emitir um manifesto e esse manifesto, né, descontinuou a prática, né? Vai descontinuar a poligamia, né? E porque agora a nova revelação vai ser que agora já não é mais necessário a prática da poligamia, já não tem mais necessidade, teve um objetivo e agora não tem mais necessidade. E qual foi o motivo então? Você pode dizer assim, então qual foi o porquê então? Por quê? Vamos ver agora o porquê dessa nova revelação. Vamos ver. O motivo foi exatamente porque a igreja começou a passar uma intensa pressão pelo governo dos Estados Unidos, uma intensa pressão com ameaça. E qual foi a ameaça, né? A ameaça de que ou eles paravam ou a igreja iria confiscar, né, confiscar as propriedades da igreja. Então, uma nova revelação. Qual é a revelação agora? Encerra-se a prática da poligamia. Alguns grupos dissidentes, né, como no caso dos evangélicos, querem restaurar, né, a prática da poligamia, com referência, porque eles não aceitam, eles usam a versão do rei Tiago, no entanto, com ressalvas do próprio Joseph Smith, né? Mas é muito difícil você conseguir convencer ou converter ou mudar o pensamento de alguém que tem a sua mentalidade moldada. E outra coisa também, igrejas como no caso a igreja
a igreja açude, né? Ou a igreja dos mormons ou o mormonismo, fica muito difícil você mudar a mentalidade de um membro dessa igreja. E o porquê? Porque eles não leem nada que não seja oficial da igreja. Eles não, se você chegar e você apresentar esse vídeo para ele não vai aceitar. Ele não vai, porque não é oficial, entende? E sempre, como eu te falei, na vivência da igreja, o membro coloca-se sobre ele a ideia de que ele não pode pensar, ele não pode ter pensamento crítico, não só ele, mas várias outras religiões, né? Que são religiões inclusivistas, né? E que só eles têm a verdade, ou só eles têm o modo de pensar correto. Então eles vêm sempre: a gente suporta vocês, mas a gente é a igreja verdadeira e vocês são a igreja falsa, né? A gente tem o evangelho verdadeiro e vocês têm o evangelho falso. Então algumas religiões, elas usam dessa estratégia de não deixar o membro, né? Não somente o cristianismo, mas outras religiões também, não deixarem os membros pensarem, ter um pensamento crítico, porque tendo um pensamento crítico e estudando e vendo realmente o que acontece, você vai abandonar, né? Então, poligamia é outra coisa. Continuidade profética, né? Eles acreditam na continuidade de que de profetas que trazem revelação e revelação doutrinária. O último profeta que a Bíblia diz, a Bíblia traz como último profeta João. Então não tem mais, e o cânon, né, que as escrituras já está completo. Toda revelação, né, toda revelação que um cristão precisa para saber qual é a vontade de Deus para sua vida, tá aqui na Bíblia, né? Então, quando se tem essa linha de pensamento, né? Isso eu estou falando de forma agora teológica. Quando se vem essa linha de pensamento de revelações, de mudanças, de novas doutrinas, isso aí não tem a ver com o cristianismo. Não tem a ver com o cristianismo. Não é bíblico, entende? Não é bíblico. Daí então, infelizmente hoje a maioria dos evangélicos são evangélicos, né, analfabetos bíblicos, né, analfabetos da Bíblia, pessoas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, zero de conhecimento da Bíblia. Então o que alguém disser é o que eles fazem, o que alguém disser é o que eles seguem. Também tem as outras religiões também, né, às vezes são cegos, não conseguem pensar por si próprios. Quando pensam, e se forem estudar realmente a Bíblia, você vai ver que que isso não está na Bíblia. No entanto, eles não têm somente a Bíblia. Eles, como a Igreja Católica, a tradição e o magistério são autoridades tanto quanto a Bíblia. No caso dos mormons, né, são os seus livros, né, agora eu não me recordo o nome, né, Convênios e Doutrinas, caso eu não esteja enganado. O livro de Mormon, eles vão chegar na sua casa com a Bíblia, mas depois eles vão escantear a Bíblia, porque a prioridade vai ser ensinar a você o livro de Mormon, que é a restauração do verdadeiro evangelho. Então é isso, né? Eu espero que vocês pensem, reflitam, sejam críticos, né? Isso independente, até mesmo que você está dentro de uma igreja evangélica, seja crítico também. Veja se o que está sendo praticado, porque a gente olha, no caso, como a igreja açude, e muitas vezes a gente quer somente discriminar, né? Só que atacar o outro, mas veja a sua própria também, analise aí, veja se tudo está condizendo com o que as escrituras diz, né? Mas é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eles têm direito de manifestar a fé deles, né? Tem toda a liberdade de culto de acordo com a Constituição brasileira, mas segue aí um pouquinho da história, né, da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias.